de hoje, nós vamos falar sobre relações hídricas, os componentes do potencial hídrico. Esse tema é bastante importante porque nós vamos conhecer como é que as plantas utilizam a água e como é que essa molécula fundamental, ela passa por diversos processos que vai fornecer vias, vai ativar vias metabólicas nas plantas. A nossa aula ela vai ser traçada da seguinte forma. Vamos falar um pouquinho da importância da água na planta e na produção agrícola. Quais são as propriedades físicas e químicas da molécula da água que possibilita a planta realizar inúmeros processos fisiológicos. Os processos de transporte de água na planta, como é o caso da difusão, do fluxo de massa e da osmose. Os componentes do potencial hídrico. Vamos entender qual é o conceito deles, quais são esses componentes e suas aplicações nas relações hídricas e como é possível avaliar o status hídrico da planta. Vocês estão vendo uma figura que mostra todo o transporte de água partindo da raiz até a folha. Então, veja que a água é como se fosse a planta como se fosse um duto, onde a água vai penetrar nas suas raízes, vai entrar nas células e ser transportada para a folha. Então, essa imagem, ela mostra um resumo do transporte de água ao longo da planta, desde a raiz até as folhas e das folhas para a atmosfera. Então, resumindo aqui, a água que está no solo, ela vai para a atmosfera. A planta é apenas um caminho ao qual ela percorre. Veja na parte inferior da figura que nós temos um pelo radicular. Como eu comentei anteriormente, esse pelo radicular é uma projeção da epiderme da célula. À medida que a água vai entrar pelos canais proteicos ou via difusão na membrana, ela migra para o tecido vascular. Nesse caso, especificamente, seria o xilema. Posteriormente, ela vai ser transportada para a folha. A gente vai entender no próximo encontro que esse transporte é por uma pressão negativa. A transpiração faz com que suba uma coluna de água para as folhas. Chegando nas folhas, grande parte da água vai ser utilizada para crescimento, alongamento celular e outras funções, e outra parte vai ser perdida para a atmosfera, com água na forma gasosa. E quais são as funções da água na planta? São inúmeras. A água compõe cerca de 80% a 95% de um vegetal. Isso independe da espécie. Geralmente as espécies de clima árido ou semiárido, elas têm um pouquinho menos de água, mas não diminui de 70%. A estrutura das moléculas de água ela é bastante importante porque é uma molécula pequena, ela possibilita fazer inúmeras ligações químicas, que seria a ligação de hidrogênio, com outras moléculas, tanto com a água quanto com moléculas que são polares. Ela é o meio de diversas reações metabólicas, atua tanto como reagente quanto produto. Então, para a fotossíntese, a água se torna um reagente para liberar o elétron e produzir as moléculas energéticas. Na respiração, ela é um produto, onde o oxigênio, quando ele capta o elétron lá na mitocôndria, se junta a um próton e forma uma molécula de água. Também, ela vai ser o solvente, no caso do transporte pelo xilema, vai se tornar o solvente para transportar nutrientes minerais. À medida que esse nutriente entra na raiz, juntamente com a água, ele vai para as folhas. Da mesma forma, os fotoassimilados, os produtos da fotossíntese, eles tendem a ser transportados pelo floema quando estão imersos em uma solução aquosa. É fundamental para a turgescência celular, então o tamanho da célula, o alongamento, o crescimento, a forma de um tecido não lignificado, depende tudo da água. Então, resumindo tudo, de todas as substâncias que entram e saem da planta, a água é a mais importante. Essa imagem, ela mostra uma relação da quantidade de água utilizada pelas culturas versus a produtividade.
Observem que o exemplo aqui seria conservado aí trigo. À medida que aumenta a quantidade de água em relação ao tratamento de irrigação, aumenta a produtividade das culturas. Nessa imagem aqui seria um aumento linear, no entanto vai ter um platô. A quantidade de água também pode gerar um estresse por alagamento. Mas o que importa é que a disponibilidade de água é fundamental para a produtividade. Vejam que nós temos uma relação direta com a precipitação anual e com a produtividade de plantas, que seria a grama de massa seca por metro quadrado por ano. Veja, à medida que aumenta a disponibilidade de água, aumenta a produção. Esse paper, ele traz um estudo bem interessante, porque os autores investigaram a resposta da fenologia e a produção de biomassa de algumas espécies, né? E fizeram diferentes regimes de irrigação e tratamentos com estresse hídrico. Vejam aqui, esse wet seria o molhado, tá? O solo ele foi molhado acima da superfície. Esse segundo ele foi molhado na camada 0,10 abaixo da superfície. Em seguida, na camada 10,60. Aqui seria o controle negativo, é um solo seco, né, que não foi irrigado acima do solo. Esse aqui ele não foi irrigado na camada 0,10 e esse na camada 10,60. As espécies que foram estudadas foram o junco, uma herbácea, um arbusto e um musgo. Se vocês observarem, quando todas as espécies foram irrigadas, né, a exceção aqui foi do arbusto, a produção de biomassa foi muito grande. Quando essa irrigação foi cessada, dependendo da região que foi cessada, o crescimento reduziu. Por exemplo, aqui, ó, a espécie do junco, na região 1060, a produtividade foi meio que similar. Por quê? Essa espécie é uma espécie arbórea que apresenta uma raiz pivotante. Então, ela consegue captar a água em lençóis freáticos mais profundos. Então, veja que a produtividade de biomassa é totalmente diferente quando você tem disponibilidade de água para as culturas. Essa imagem do lado esquerdo seria na região sul e aqui na região norte, com as mesmas espécies e mesmos tratamentos, tá? Também eles fizeram alguns tratamentos de temperatura. E quais são as propriedades físicas e químicas da molécula de água que vão permitir com que a planta possa utilizar a seu favor? Tá? Então, lembrando que a molécula de água é uma molécula polar. Ela forma ligações de hidrogênio, que são ligações não covalentes, ligações fracas. Mas, embora seja fraca, essa ligação ela é suficiente para dar uma certa coesão a essas moléculas. Então, vejam que a água é formada por uma molécula de oxigênio, um átomo de oxigênio, e dois átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio são átomos elétron positivo, enquanto de oxigênio, elétron negativo. Então, quando ocorre essa ligação do oxigênio com o hidrogênio, vai ocorrer o estabelecimento de uma zona positiva de um lado, em função desses átomos de hidrogênio, e uma zona negativa do lado oposto. Então, vejam, à medida que forma esses pares de elétrons solitários e essa zona positiva, essa molécula de água ela pode fazer ligações com outras moléculas de água e com outras moléculas. Tá? Como exemplo aqui, ó, nós temos uma ligação de hidrogênio com o hidrogênio e com o oxigênio. Na forma líquida, uma molécula de água consegue fazer até 5 ligações de hidrogênio. Essas ligações são transitórias, né? Então, elas são feitas e desfeitas a todo momento. Na forma gasosa, essa quantidade de ligações vai diminuir, né, para poucas ligações. Na forma sólida, uma molécula de água consegue fazer até 4 ligações de hidrogênio. Então, veja que a natureza, né, a propriedade física e química da água, vai possibilitar diversos tipos de ligações na própria molécula. Imagine na planta. Vamos entender um pouquinho sobre isso agora.
Então, vamos lá. Talvez, né, dentre as propriedades da água que eu citei até agora, das funções, a mais importante de todas é que ela é líquida na faixa de temperatura compatível com a vida. Então, todos os seres vivos utilizam água como meio aquoso, os seus tecidos são constituídos por água, e essa molécula tem algumas propriedades interessantes. Vejam, quando comparamos a água com alguns componentes diferentes, como é o caso da amônia, do CO2, do metano, do etano, metanol e etanol, a água vai demonstrar algumas propriedades específicas e exclusivas. A água tem um calor específico relativamente alto. O que seria um calor específico? O calor específico nada mais é do que a energia calorífica para aumentar a temperatura de uma substância em uma quantidade definida. Isso significa dizer que, para aumentar a temperatura da água, é necessário a aplicação de uma grande quantidade de energia. No caso aqui, a unidade está em joule por grama por grau Celsius. Traduzindo, para aumentar a temperatura da água em 1 grau Celsius, vamos precisar inserir 4,2 joules por grama de água. Veja que o metanol e o etanol têm um calor específico menor. Significa que a menor quantidade de energia vai ser necessária para aumentar a sua temperatura. Esse calor específico também é importante para o ponto de ebulição. As moléculas de água, elas passam do estado líquido para o estado gasoso somente próximo a 100 graus Celsius. Enquanto que as outras moléculas, né, no caso do metanol e o etanol, essa temperatura é menor, justamente em função do calor específico. Da mesma forma, para mudar de fase do estado líquido para o gasoso, a água tem um ponto de fusão zero, enquanto que as outras substâncias têm um ponto de fusão bastante negativo. Então, elas vão demandar uma maior energia, né, para chegar ao seu estado gasoso. Outro fator preponderante seria o calor de vaporização. Seria a quantidade de energia que deveria ser inserida por grama de água para que ela se torne um vapor. Então, todos esses itens, né, de calor de fusão, vaporização, calor específicos, eles estão diretamente relacionados ao ponto de fusão e ponto de ebulição. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre esses pontos, quando for falar dos processos fisiológicos que são beneficiados com a água. Então, vejam como as propriedades físicas e químicas da água possibilitam inúmeros processos fisiológicos nos vegetais. Vamos entender isso daí. Eu mostrei a tabela e citei que a água tem alto ponto de ebulição e alto calor de vaporização, em função da forte atração existente entre as moléculas de água. Então, vejam que, para que essa molécula ela saia do estado líquido e vá para o gasoso, nós temos que ter uma temperatura próxima de 100 graus Celsius. E isso ocorre em função do calor de vaporização. Então, qual seria o benefício dessa propriedade física da água para as plantas? A consequência é que, à medida que a planta ela transpira, ela perde água pela folha, vai ocorrer o resfriamento. Lembrando que quando a molécula de água vai ser evaporada, tem uma agitação constante das moléculas. À medida que essa molécula evapora, a agitação diminui, consequentemente, a temperatura da folha resfria. No segundo ponto, é dito que a água tem alto calor específico, devido à grande atração molecular. Lembrando que calor específico seria a energia calorífica necessária para aumentar a temperatura de uma substância em quantidade definida. Então, esse alto calor específico, na planta, ele vai auxiliar na manutenção da temperatura das plantas mais ou menos estável. Esses processos, gente, eles não auxiliam somente na planta, mas também eles podem auxiliar no ambiente. Por exemplo, quem mora próximo de cursos d'água, rios, lagoas, vocês
conseguem perceber, né, que a temperatura ela não altera drasticamente em função da temperatura ambiental. Por quê? Se a temperatura está muito quente, a água está passando temporariamente do estado líquido para o gasoso, em algumas porções, e está absorvendo energia da radiação, consequentemente, ela não dissipa tanta energia para o ambiente. Então, esse curso d'água vai controlar, evitando que a temperatura do ambiente aumente. Do contrário, quando a temperatura é muito baixa, a água também tem um alto calor específico, né? Essa energia, para chegar ao estado gasoso, tem que chegar a 0 grau. Se não está a 0 grau, ela consegue meio que liberar energia para o ambiente. Então, ela atua como um regulador de temperatura, embora não seja determinante. Outro processo fundamental, e eu acho que esse aqui seria um dos mais importantes para a disciplina de fisiologia, é a capacidade que a água tem e a alta tensão superficial, que seria a coesão de moléculas. Tá? Então, essa capacidade de aderência é fundamental para as moléculas de água interagirem com as células do xilema, células do floema, células guarda. Então, a possibilidade de fazer ligações de hidrogênio e a natureza polar vai fazer com que a água tenha inúmeros processos e possibilite inúmeros processos fisiológicos nos vegetais. Então, vejam aqui. Lembrando que tensão superficial seria a energia necessária para aumentar a área de superfície de uma interface gás-líquido. Por exemplo, se você colocar um pouco de água e deixar uma bolha de ar dentro de uma seringa e fechar essa seringa, você vai ter que aplicar uma força, tá, uma energia, para expandir essa bolha. Você vai observar que quando você puxa, essa bolha ela não vai se estender facilmente, como também a água. Isso ocorre em função da alta tensão superficial. Tanto você empurrando o êmbolo, você não consegue fechar, quanto puxando você não consegue abrir. Então, aqui nós temos os valores de tensão superficial de alguns líquidos. Gelatina 1%. Vejam que está em torno de 0,0083. Quando comparado com a água tem uma tensão superficial quase 10 vezes maior do que a gelatina. Aqui, com relação a essa tensão, vejam que tanto com a tensão superficial quanto com a capacidade de aderência, é possível que uma gota, né, de água ela fique conectada a uma folha, mesmo contra a gravidade. Então, esses dois processos aqui, em comum, né, em conjunto, auxiliam nessa propriedade da água. Outro fator importante, alguns insetos, né, se não for com uma massa muito grande, eles conseguem pousar sobre a água. Então, aqui ocorre graças à capacidade da alta tensão superficial. Então, qual seria a consequência desse processo, ou desses processos para a planta? Vai ser importante na manutenção da continuidade de colunas de água no xilema das plantas. Na aula anterior, a gente viu que o xilema é formado por células de elementos de vaso. Essas células são células mortas na maturidade. Então, para que ocorra o transporte de água dessa região da raiz para a folha, é necessário ter uma coluna de água. Tá? E que essas células estejam com crescimento secundário, né, depósito de lignina, que tem uma certa rigidez. Então, à medida que a água passa a encher os vasos do xilema, ela vai ser transportada para a folha. E essa alta tensão superficial, a coesão entre as moléculas, evita que forme bolhas de água. Então, a coluna de água ela vai subir de forma intacta. Ok? Da mesma forma, o transporte de solutos via floema ocorre com o uso da água. Bem, então a gente falou principalmente da função, das propriedades físicas e químicas. Agora vamos entender como é que a água ela vai entrar na planta. Tá? Eu já comentei anteriormente que a água ela vai entrar principalmente nos pelos radiculares das raízes, né? Principalmente das raízes que são mais jovens, dos ápices das raízes. Então, lá no ápice da raiz, nós temos duas formas que a água
com que a água possa ingressar dentro da planta. Pode ser via difusão e por fluxo de massa. O que seria difusão e fluxo de massa? Difusão é o transporte de moléculas que é impulsionado por diferença de concentração. Então, a molécula está concentrada, está em maior concentração em uma região e vai ser transportada para outra região que tem menor concentração. No caso da difusão, esse transporte pode ocorrer pela bicamada lipídica. Gente, esse processo pode acontecer, mas ele não é tão dominante. Por quê? A bicamada lipídica, como vocês sabem, ela tem lipídios. E esses lipídios são basicamente ácidos graxos com natureza anfipática. Essa porção externa e interna, seria a cabeça polar, embora seja polar, ela não vai ser solubilizada. Na verdade, ela vai ter uma interação com a molécula de água, mas ela não vai possibilitar essa entrada para dentro da camada que é apolar. Então, essa região apolar, ela meio que impede, né, termodinamicamente, que a água passe via bicamada lipídica. Então, pode acontecer? Pode, a água é uma molécula pequena, mas o meio principal de entrada de água nas plantas, nas células, vai ser por canais proteicos, que seriam as aquaporinas. E aí entra outro processo, que é preponderante, seria o fluxo de massa. O que é o fluxo de massa? O fluxo de massa é um transporte de moléculas impulsionado por diferença de pressão. Então, quanto maior, né, a concentração de moléculas, vai ter uma pressão nessa região, fora da célula, isso fora da planta, e essas moléculas de água vão entrar através desse poro. É como se fosse uma caixa d'água. Então, você tem uma caixa d'água na sua casa, ela está cheia de água, aquela pressão lá, tanto por gravidade, quanto por número de moléculas, ela, quando abrir a torneira, a água tende a sair pela torneira em função da pressão que foi imposta. A lei seria um transporte por fluxo em massa. Então, vamos lá. Esse transporte de água na planta é o polo central, o ponto central de estudos sobre a economia de águas em plantas. Tá? Então, praticamente, quando você vai estudar o status hídrico de uma planta, você vai ter que estudar os fatores que controlam o movimento de água no sistema solo, planta, atmosfera. Então, o primeiro ponto temos que entender quais são os processos que controlam a absorção e transporte de água nos vegetais. Vocês já viram que a entrada de água pode ser por fluxo em massa e por difusão. E o transporte, como é que ocorre? Ele pode ocorrer por 3 tipos. Pode ser impulsionado por diferença de pressão, diferença de concentração ou por ambos, que seria o processo chamado de osmose. Vamos entender esses processos detalhadamente. Para entender o fluxo em massa, vamos voltar um pouquinho ao passado, com esse cidadão chamado Pouzeillot. Ele propôs essa equação para estimar a vazão de água em um sistema. A teoria de fluxo em massa, ela estima que, para ocorrer uma vazão, né, em metro cúbico por segundo, nós temos que levar em consideração o π, que seria o raio da tubulação, vezes r ao quadrado, para estimar, né, a vazão em metro cúbico por segundo, temos que considerar o π vezes r à quarta potência, o r seria o raio da tubulação, e essa multiplicação seria a área transversal do tubo, dividido por 8 vezes eta, a eta seria a viscosidade do líquido, se considerar a água vai ter viscosidade X, se for a seiva do floema vai ser outra, mas tem valores estabelecidos, tá? Vezes a diferença de pressão da região onde tem maior concentração para a que tem menor, né, e da quantidade de moléculas, dividido por diferença de altura ou distância.
Então, veja que aqui você pode considerar tanto o transporte célula a célula, como o transporte de um tecido para o outro, como o transporte da raiz para a folha. Então, nessa equação, podemos estimar o fluxo em massa. Para estimar a difusão, nós temos a equação de Fick. Esse cidadão aqui, ele estudou e lançou essa equação do fluxo difusivo, que vai ser igual a menos a área de uma seção transversal, vezes o coeficiente de difusão da água, vezes a diferença de concentração de uma região para outra, dividido por a diferença de distância, o delta de distância, que seria o espaço a ser percorrido. Resumindo para a nossa disciplina, nós podemos estimar, utilizando essas fórmulas, qual seria o tempo médio ou o tempo gasto para a água ser transportada de célula a célula, da raiz para a folha, da folha para a atmosfera. Para isso, temos que ter o tamanho de uma célula, por exemplo, ou a distância, o tamanho da planta, ou a superfície de um epiderme, e podemos estimar esse tempo médio de transporte. Então, vamos fazer alguns exemplos. Qual o tempo médio para a difusão de água? Então, você pode estimar de diversas formas. Então, a difusão seria o transporte de água impulsionado por diferença de concentração. Simplificando a fórmula de Fick, nós temos que tempo médio é igual ao K, que é constante, tá? E depende da geometria do sistema, vezes a distância ao quadrado, então a distância a ser percorrida pela água, dividido por D. D seria o coeficiente de difusão da água. Em meio líquido, o coeficiente de difusão da água vai ser igual a 10 elevado a menos 9 por metro quadrado por segundo. Então, vamos simular aqui. Nós temos uma planta. Nessa planta, vamos fazer um corte transversal, aqui seria na raiz, e vamos aumentar esse zoom e analisar a célula. Eu quero saber, a gente quer saber qual o tempo médio que a molécula de água leva para percorrer dessa região da membrana até o outro lado da célula, para ser transportado para outra célula. Então, vamos primeiro estimar o transporte de uma célula para outra. Então, o primeiro ponto é saber qual é a distância. Nós sabemos que o diâmetro de uma célula típica eucariótica, uma célula grande, ela é em torno de 50 micrômetros. Então, isso pode variar, tá, gente? Pode ser um pouquinho maior, mas também pode ser menor. Convertendo micrômetro em metros, nós temos essa unidade, 50 vezes 10 a menos 6 metros. Então, vamos aplicar na fórmula. Nós já temos aqui a distância e temos o coeficiente de difusão da água em meio líquido. E aqui seria a nossa fórmula. Tempo médio é igual a esse valor dividido por esse. É uma fórmula conta bem simples. Então, nós temos que o transporte de água de uma célula para outra leva em torno de 2,5 segundos. É muito rápido, né, gente? Esse meio de difusão é o preponderante a nível celular. Tá? Sabendo que o transporte é 2,5 segundos, então é fácil entender que, à medida que a água entra nesse pelo radicular, ele tende a migrar de célula a célula até o cilindro central, ou de um tecido para outro. Vamos agora estimar esse transporte de água em uma planta inteira. Então, supondo que a água ela entrou no pelo radicular, chegou ao cilindro central, e agora o objetivo é saber quanto tempo leva para a água percorrer da raiz até as folhas, considerando que essa planta é uma planta de pequeno porte, uma planta de 1 metro. Então, vamos lá. Da raiz para a folha, a nossa distância é 1 metro. Então, vamos converter, vamos analisar quantas células vai possuir aqui nessa região. Geralmente, se você dividir 1 metro por 50 micrômetros, você vai encontrar que da raiz para a folha vai ter
20 mil células. Tá? Então, são 20 mil células em fileiras, né? Então, vamos estimar. Tá aqui a distância, né? 1 metro ao quadrado. E aqui nós temos o coeficiente de difusão da água em meio líquido. O transporte de água por difusão da raiz para a folha, se for acontecer, ele leva 32 anos. Tá? Então, se dividir 1 metro ao quadrado por 10 a menos 9, vai dar... Você converte o segundo em minutos, depois minutos em hora, depois hora em dias, dias em anos, aí vai chegar nesse valor. Então, se o transporte de água da raiz para a folha leva 32 anos, então esse meio não vai ser o meio preponderante para transportar água via xilema, porque vai demorar muito tempo. Então, se a água chegasse na raiz se a planta fosse esperar esse tanto de tempo para receber as moléculas, né, ela não conseguiria fazer suas atividades. Resumindo o que a gente viu, então, célula a célula, 2,5 segundos. Na planta inteira, 32 anos. Agora eu quero saber, né, quanto tempo a água leva para ser transportada da folha para a atmosfera. Lembrando que a absorção de água e o transporte pelo xilema, a água está na forma líquida. Quando a água é transpirada pelo estômago, ela passa para o estado gasoso. Tá? No estado gasoso, o coeficiente de difusão ele muda. Ele é um pouquinho maior. Ele passa a ser 2,4 vezes 10 a menos 5. Tá? Vamos aplicar na fórmula. Então, qual seria o diâmetro, né, ou a espessura da epiderme foliar? A epiderme é aquela camada onde tem o estômago. Em torno de 1 milímetro. Convertendo o milímetro para metro, teremos a unidade na ordem de 10 a menos 3 metros. Quando aplicamos na fórmula 10 a menos 3 ao quadrado, né, que seria a distância ao quadrado, sobre o coeficiente de difusão da água no meio gasoso, vamos ter 0,042 segundos. Então, gente, a água ela vai levar milésimos de segundos para sair da folha e ir para a atmosfera. Traduzindo o que a gente fez aqui até agora. O transporte de uma célula para outra ocorre em 2,5 segundos. Se for via difusão da raiz para a folha, 32 anos. Da folha para a atmosfera, 0,042 segundos. E na prática, nas plantas, o que acontece é a primeira e a terceira vias são vias verdadeiras, tá? Elas que acontecem nas plantas. O transporte de água da raiz para a folha não ocorre por difusão, mas sim por fluxo em massa. Então, já entendemos o que seria a difusão, seria o transporte de moléculas a partir de um gradiente de concentração. Entendemos o que seria fluxo em massa, que seria um transporte de moléculas impulsionado por um gradiente de pressão. E vamos falar agora sobre a osmose. A osmose é a junção de ambos, tá? As moléculas de água, elas vão ser transportadas tanto a favor de um gradiente de difusão, quanto por fluxo em massa. A diferença é que, nesse caso da osmose, nós vamos ter uma membrana semipermeável. O que seria a membrana semipermeável? A membrana plasmática. Ela consegue, ela tem proteínas de membrana que vai deixar passar apenas algumas moléculas específicas. Então, a fórmula para calcular a osmose é igual a F vezes o gradiente de concentração mais o gradiente de pressão. Esse F seria a força. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, vejam, nesse sistema, eu tenho uma membrana semipermeável, inicialmente tinha apenas água pura, e foi adicionado uma alta concentração de solutos em uma região e uma baixa concentração de solutos na outra, tá? Quando isso acontece, vejam que tende a haver o transporte de alguma substância de um lado para o outro, até igualar as concentrações, tá? No caso da osmose, por ter uma membrana semipermeável, a tendência é que
o transporte de moléculas vai depender da força total do sistema, que vai ser representada pelo gradiente de energia livre da água. Então, a água tem capacidade de realizar trabalho. Nesse caso, se vocês observarem, a concentração de solutos estava menor do lado esquerdo do que no lado direito. Então, qual seria a tendência para igualar as concentrações? É que a água, ela migre dessa região para a outra região. Então, vai haver uma ascensão da coluna de água. Mas como pode, né, haver uma ascensão da coluna de água se está indo contra a gravidade? Será que isso realmente acontece? O peso da água tem essa capacidade? Sim, ela tem, gente. Se vocês observarem, algumas plantas têm um processo chamado de gutação. O que é a gutação? É quando a coluna de água, ela passa a subir via xilema e chega até na folha. Quando está fazendo a gutação, seria a água que foi elevada, está chegando nessa superfície. Mas como é que isso acontece? Na verdade, durante a noite, a planta tende a acumular solutos, né? Acumula íons, tem o transporte de moléculas, acumula carboidratos e aminoácidos nas células, e essas células tendem a absorver água. À medida que vai absorvendo água do solo, a coluna do xilema tende a subir, até chegar lá na folha e haver a gutação. Tá? Então, esse é um resultado de uma pressão hidrostática positiva da água. Tá? Então, na prática, gente, na planta, né, ou em qualquer sistema, a força responsável por este movimento da osmose nada mais é do que o gradiente de potencial químico da água, ou o gradiente de potencial hídrico. É aqui que entra o potencial hídrico. Tá? Então, vamos entender mais à frente. Então, o que seria o potencial hídrico? O potencial hídrico nada mais é do que o potencial químico da água. Então, a água ela tende a se mover de locais onde apresenta maior energia para aqueles onde o nível energético é mais baixo. Então, quando se trata de água pura, nós temos uma capacidade de transporte muito maior do que a água com solutos. Então, o potencial hídrico, ele estima isso daí. O potencial químico da água representa o status de sua energia livre. Então, o potencial químico é uma expressão quantitativa de energia associada a uma substância. Então, como a água é o nosso foco hoje, vamos entender um pouquinho o que seria o potencial químico da água, que, né, para facilitar nosso entendimento, nós chamamos de potencial hídrico. E esse potencial hídrico ele é representado pela letra grega Psi, tá? Psi, W de water, água em inglês. Então, ela reflete o estado estacionário dinâmico, o estado termodinâmico da água, ou seja, a energia livre que as moléculas de água possuem para realizar trabalho. Então, vamos lá. Eu tenho duas situações diferentes. Vocês viram que quando a água ela entra na célula, ela vai para o vacúolo. E aquele vacúolo, ele pode gerar uma pressão contra a parede celular, uma pressão positiva. Tá? Então, quando é aplicada uma pressão positiva, ele age aumentando o potencial hídrico. Então, coloquei a marcaçãozinha aqui em azul, que à medida que aplica uma pressão positiva, o potencial hídrico aumenta, ele fica mais positivo. Tá? Já a adição de moléculas ao meio, como é o caso de íons e moléculas orgânicas, tende a diminuir o potencial químico da água. Então, imagine que no início a água está pura. Em seguida, adicionou solutos. A capacidade de realizar trabalho da água pura é muito maior do que da água com solutos. Então, quando adicionar solutos, ocorre a redução do potencial hídrico. Então, traduzindo isso daqui, o potencial hídrico ele vai ser resultado da soma do potencial de pressão mais o potencial osmótico. Então, o potencial de pressão pode ser representado por P e o osmótico por Pi. Então, para entender mais fácil, vamos permanecer com Psi
P para pressão, Psi, S para potencial osmótico. Mas nós vimos também que o transporte de água ele pode acontecer da raiz para a folha. Se isso acontece, a gravidade também vai ser determinante. Por quê? A gravidade ela tende a empurrar moléculas para baixo. No caso da água, para de sair da folha e sair da raiz e chegar na folha, ela tem que ir contra a gravidade. Então, três fatores principais contribuem para o potencial hídrico celular. Então, na célula vegetal, temos que considerar a concentração da molécula a ser transportada, no caso, a água, e a distribuição de solutos nessa água, a pressão, né, uma pressão positiva ou negativa, e a gravidade. Então, aí nós temos a fórmula atual do nosso potencial hídrico. Potencial de pressão mais potencial osmótico mais potencial gravitacional. O potencial de solutos, o termo PCS, também é chamado de potencial osmótico. Tá? Ele vai representar o efeito de solutos dissolvidos na água, né, sobre o potencial químico dela. Para calcular esse valor, nós temos essa fórmula. PCS é igual a menos RT/CS. R é constante dos gases. T, temperatura. Geralmente coloca a temperatura absoluta, 25 graus Celsius, em Kelvin. 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. E o CS seria a concentração de solutos. O quanto de solutos está naquela substância. O potencial de pressão, ele representa o efeito da pressão hidrostática sobre a energia livre da água. Então, essa pressão hidrostática, ela vai levar em consideração a gravidade, a altura, né, e a natureza química da substância. Então, pressões hidrostáticas negativas, que frequentemente se desenvolvem nos condutos do xilema, são referidas como tensão. Então, se a pressão for negativa, é chamada de tensão. E a gravidade faz com que a água mova-se para baixo, né? A não ser que uma força igual e oposta se oponha à força da gravidade. Interligando isso no xilema. Então, a água pelo xilema tem que ir contra a gravidade. Então, como é que é possível? Não é difusão, mas vai ser sim fluxo em massa impulsionado por um gradiente de pressão, que na verdade é uma pressão negativa, é uma tensão. E essa tensão ela vai se opor à força da gravidade. É por isso que ocorre a ascensão da seiva do xilema, né? E o potencial mático? Quem já chegou a ler algum artigo relacionado ao potencial hídrico ou nas disciplinas anteriores, vocês vão ter acesso a esse conteúdo, né? Potencial mático. O que seria isso? Geralmente, o potencial mático ele é importante para estudos envolvendo solos que são secos, tá? Ou tecidos vegetais que têm baixo conteúdo de água, como é o caso de sementes. Então, no nosso exemplo aqui à direita, nós temos uma plântula. Essa plântula, ela possui as suas raízes que estão sobre as camadas superficiais do solo. Essas partículas dos solos, elas estão com a água. Tá? À medida que essa água seca, vai ter uma pressão imposta pela atração da água à molécula do solo. Então, em solo seco, essa absorção de água, ou a disponibilidade de água, visto pelo potencial hídrico, é reduzido. Então, para que a planta absorva, ela tem que ter um potencial hídrico muito menor do que o do solo. Tá? Então, o potencial mático ele é fundamental em solos secos, regiões áridas e em sementes com baixo conteúdo de água. Outro ponto importante, gente, é extremamente relevante você analisar todo o sistema solo, planta, atmosfera. Por quê? Vamos supor que uma planta ela tem que se ajustar para absorver água.
Quando você for ler algum artigo, você vai ver, tem um ajustamento osmótico. O que é isso? Para que a planta absorva água, é necessário que o potencial hídrico dos tecidos da planta seja menor do que o potencial hídrico do solo. Ou seja, que o potencial químico da água dentro da planta seja menor do que fora dela. Desse jeito, a água tende a se mover por fluxo em massa e difusão. Tá? Então, muitas vezes, você vê o termo, se ajustou osmoticamente. O que tem a ver osmoticamente com o potencial hídrico? As espécies que são halófitas, que vivem em ambientes salinos, ou os próprios cactos, eles têm uma certa suculência. Né? Essa suculência, ela é determinante para quê? Para determinar o potencial hídrico da planta. Uma grande quantidade de solutos vai ser dissolvido no citosol das plantas, e isso vai diminuir, né? Esse potencial osmótico vai ficar bem negativo. Quando ele fica negativo, o potencial hídrico também diminui. Consequentemente, o potencial hídrico das células das plantas vai ser muito menor do que o do solo, e a planta consegue absorver. Então, todos esses fatores eles são preponderantes para o status hídrico da planta. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então, vamos sugerir algumas situações, né? Vamos analisar uma célula individual. Então, como é que a água vai entrar na célula, considerando o gradiente de potencial hídrico? Na situação A, nós temos aqui uma solução de sacarose. Tá? Essa solução de sacarose, ela está a 0,1 molar. O potencial osmótico dela é menos 0,244. O potencial de pressão é zero, porque é um ambiente aberto. Então, para ambientes abertos, você não considera pressão. A não ser se for no solo, né, que vai ter lá aquele raio do menisco no solo secando, mas aí seria potencial mático e não de pressão. Então, vocês podem até ver em alguns livros algumas contradições relacionadas a isso. Mas em ambiente aberto, o potencial de pressão é zero, porque não tem nenhuma pressão imposta no sistema. Então, o potencial hídrico dessa solução aqui vai ser igual a zero, que é o de pressão, mais o potencial osmótico, que seria menos 0,244. Potencial hídrico da solução, menos 0,244 megapascal. Então, a célula vegetal ela está flácida, tem pouca água. Vejam que o potencial de pressão dela, por estar murcha, é zero. Potencial osmótico, menos 0,732. Consequentemente, o potencial hídrico vai ser a soma dos dois, vai dar menos 0,732. Quando essa célula flácida é colocada sobre a solução de sacarose, observe que o potencial hídrico da célula é menor do que o potencial hídrico da solução. Então, essa célula foi mergulhada, ela vai fazer o quê? Absorver água. E essa água vai entrar por fluxo em massa e difusão, né? Na verdade, por osmose, que seria, temos aqui a membrana semipermeável. Após um certo período, a célula vai entrar em equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Para entrar em equilíbrio, o potencial hídrico da célula tem que ser igual ao potencial hídrico da solução. Qual é o potencial hídrico da solução? Menos 0,244. Então, aqui, quando entrar em equilíbrio, ela vai estar a menos 0,244. O potencial osmótico da célula vai mudar. Por quê? Porque mudou o volume. Tá? Então, para calcular o potencial hídrico, também é considerado o volume. Então, podemos calcular o potencial de pressão. Se a célula está em equilíbrio com a solução, o potencial de pressão vai ser igual ao potencial hídrico menos o potencial osmótico, que vai ser de 0,392. Então, essa célula aqui, ela absorveu água. Então, na situação A. Vamos imaginar a situação B. Essa célula, ela foi retirada dessa solução, com os componentes de potencial hídrico de menos 0,244, potencial osmótico, o mesmo aqui, menos 0,636, e potencial de pressão 0,392. E agora ela vai ser mergulhada em uma solução de sacarose mais concentrada. Tá? Então, essa solução tem mais solutos, ela está a 0,3 molar. Vejam que o potencial de pressão da solução é zero, o potencial osmótico é menos
0,732 megapascal. Consequentemente, o potencial hídrico vai ser a soma dos dois, que vai dar o mesmo valor do potencial osmótico. Quando a célula é mergulhada na solução, ela vai atingir o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? É o mesmo potencial hídrico da solução. Vejam aqui. Quando o potencial hídrico da solução atinge o valor de equilíbrio, o potencial osmótico também vai atingir. E a célula inicialmente tinha um potencial hídrico maior do que da solução. Qual é a tendência para atingir o equilíbrio? Perder água. Então, quando uma planta é submetida a uma solução salina, que tem muito sal no solo, a tendência dela não é absorver água, e sim perder a água. Tá? Então, nesse caso, para atingir o equilíbrio, ela perdeu a água, consequentemente, ela ficou flácida, né? E esse volume também vai diminuir. Tá? Situação A, uma célula com potencial hídrico menor do que a solução. A célula absorve água. Situação B, o ambiente tem um potencial hídrico menor do que o da célula. Então, consequentemente, a célula vai perder água. A terceira situação, que eu queria mostrar para vocês, seria a aplicação de uma pressão. Comprimir essa célula. Então, suponhamos que vamos pegar aquela célula, dada a situação A, e vamos colocar em um ambiente aberto, vamos retornar a solução lá inicial, na situação A, de 0,1 molar de sacarose, e vamos aplicar uma pressão. Quando ocorre a aplicação de uma pressão, a célula vai diminuir de volume, tá? Então, vai ficar metade do volume dela. Então, a pressão aplicada comprime metade da água e vai duplicar o potencial osmótico. Por que duplica o potencial osmótico? Porque a quantidade de solutos que eu tinha aqui vai ser a mesma, tá? O que vai sair? Água. Diminuindo isso, né? Vejam que a quantidade de substâncias vai ser a mesma em uma área menor. Então, vai aumentar o potencial osmótico, vai torná-lo mais negativo, na verdade, diminuir, né? Então, quando aplica uma pressão, qual vai ser o estado final da célula? O potencial hídrico vai ser o mesmo. Por quê? O potencial hídrico vai ser o mesmo da solução. O que vai variar? Os componentes do potencial osmótico e de pressão. Vejam que, como reduziu a célula pela metade, o potencial osmótico passou de menos 0,636 para menos 1,272. Para que o potencial hídrico continue o mesmo, então, o meu potencial de pressão também vai mudar. Veja que o potencial de pressão é igual ao potencial hídrico menos o osmótico. Foi para 1,028. Se vocês observarem, quando aplica uma pressão em uma célula, o potencial osmótico diminui e a pressão aumenta. O potencial hídrico permanece o mesmo. Tá? Isso é uma forma que a planta ou a célula ela tem de se ajustar a respeito das flutuações do ambiente. Tá? Então, existem duas situações que a água pode sair da célula. A situação 1 é a favor de um gradiente de potencial hídrico, como foi lá na solução de sacarose mais concentrada. A situação 2 foi por osmose, né? Quando houve essa aplicação da pressão e ela saiu para o ambiente. Ou também ela pode sair da célula quando o ambiente tem um menor potencial hídrico do que na célula. Ok? Então, uma pergunta bem interessante. Será que a dimensão do potencial hídrico é a mesma para todas as espécies? Então, espécies arbóreas, leguminosas, gramíneas, têm o mesmo potencial hídrico? Vamos lá. Vejam que a célula tem um volume celular que é relativo. Né? Depende da quantidade de água e do potencial de pressão que é imposto a essa célula. Nessa imagem, nós temos o potencial hídrico, o potencial osmótico, ambos em megapascal, e aqui nós temos o volume relativo da célula. Gente, quando o potencial de pressão ele tende a zero, a célula vai murchar. Tá? Ela fica murcha, ela perde água. Então, se o potencial de pressão é próximo de zero, perde água. O volume da célula diminui, porque a célula ficou flácida. Quando o potencial de pressão aumenta, significa dizer que está tendo uma contração contra a parede.
o volume celular relativo passa a aumentar e o potencial hídrico, a célula fica túrgida. Vejam que, à medida que o volume celular aumenta, o potencial hídrico fica mais positivo. E o potencial de pressão vai ficar maior do que zero. Se esse volume celular diminui, é porque a pressão diminuiu, a célula ficou flácida e o potencial hídrico ficou mais negativo. Então, ele ficou sendo produto do potencial osmótico. Então, vamos aqui analisar em folhas maduras. Na folha madura, dentro da célula, o potencial hídrico ele é resultado do potencial de pressão mais potencial osmótico. Aqui o gravitacional não vai ser levado em consideração, que é dentro de uma célula, e o mátrico também não leva em consideração, porque a célula está túrgida, ela tem água. Fora da célula, o potencial hídrico, né, entre as paredes celulares, vai ser igual ao potencial mátrico. E para calcular o potencial mátrico, que seria menos P, ou pressão negativa, né, traduzindo isso daí, vai ser igual a 2 vezes T vezes R-1. O T é a tensão superficial. E o R seria o raio do menisco, que a gente vai ver na aula posterior. Então, dentro da célula, nós temos componentes específicos. Potencial hídrico e osmótico vai ser potencial de pressão e potencial osmótico vai ser determinante para o potencial hídrico. Fora da célula, passa a ser o potencial mátrico, o principal componente. Essa tabela ela exemplifica alguns valores de potencial hídrico, osmótico e de pressão para alguns tipos celulares ou espécies. Por exemplo, se temos alguma espécie bem irrigada, esse potencial hídrico pode variar. Em herbáceas, o potencial hídrico tende a ser de menos 0,2 a menos 1,2. Já em árvores e arbustos, né, de um porte maior, o potencial hídrico ele passa a ser de menos 2,5. Então, é bem mais negativo. Se for uma folha de planta de clima árido, pouca água, esse potencial hídrico, em condições extremas, pode ser muito negativo. Ser valor menor do que menos 10 megapascal. Se for num ambiente de clima árido, mas que tem um pouco de água, esse valor tende a ser de 2,5 até 8, 9. Tá? Menos 2 até menos 9. Considerando uma célula típica bem irrigada, o potencial osmótico ele tende a ser de menos 0,5, mas pode variar de menos 0,8 a menos 1,2. O potencial de pressão, ele depende muito do potencial osmótico. E pode variar de 0,1 a 1,0. Já o potencial hídrico, ele chega de menos 0,4 a 1,2. Então, esse potencial hídrico, gente, é resultado desses dois. E os dois são resultados do ajustamento da célula. No vaso do xilema, né, nas células que são mortas na maturidade, raramente tem potencial hídrico positivo. Somente pela manhã, quando tem o fenômeno de mutação. Durante o dia, quando ocorre a transpiração, o potencial osmótico ele é relativamente baixo, porque se refere principalmente à concentração de sais, de íons minerais, na seiva do xilema, e o potencial de pressão é negativo, porque é uma tensão. A transpiração gera essa tensão negativa. Fora da célula, como eu já expliquei, geralmente é uma pressão negativa, e o que importa basicamente é o potencial mátrico, mas aqui nós temos um potencial de pressão. Geralmente aqui, gente, esses dois componentes no vaso do xilema e fora da célula, o potencial osmótico ele é desprezível. Você pode até desconsiderar, porque outros fatores são mais dominantes do que o potencial osmótico. Esse artigo ele traz algumas características de espécies arbóreas. Tá? E os autores eles demonstraram que a composição de lignina ela é relacionada à resistência do embolismo no xilema. Então, analisaram diversas espécies arbóreas, né, em uma região de clima semiárido e mensuraram o potencial hídrico. Vejam que, mesmo que seja na espécie decídua, né, tem espécies diferentes, e que espécie não decídua, o potencial hídrico ele varia. Então, esse potencial ele é muito dependente da espécie, chegando a valores de menos 8,3, menos 7,5, até valores de menos 1,1. Tá? E a condição, né, o tipo de planta é muito similar à família delas,
mas que o ajustamento osmótico, os gradientes de potencial hídrico, eles diferem em função da espécie. Esse outro artigo ele é também interessante porque ele mostra as resistências ao transporte de água. Tá? Quem tiver interesse, baixa esse paper e dá uma lida. Como é que os fatores eles interferem no transporte de água e de solutos, tanto do solo para a raiz, da raiz para as folhas via xilema e da folha para a atmosfera. Se vocês observarem, quanto mais próximo, né, essas resistências, vai ter um fator diferencial. Tá? E aqui seria uma visão geral do contínuo solo-planta-atmosfera. Qual seria o potencial hídrico no solo, em uma região a 10 milímetros da raiz, no solo adjacente à raiz, dentro do vacúolo da célula da raiz, próximo da superfície do solo, o xilema da raiz, então próximo da superfície, depois o xilema da folha, o vacúolo do mesofilo, a parede celular do mesofilo, o espaço de ar interno na folha e a umidade externa. Vejam que, à medida que vai havendo ascensão dessa água na seiva, o potencial hídrico vai reduzindo. Com o potencial hídrico, né, que seria o potencial de água, né, o potencial hídrico na fase gasosa, é muito baixo, a tendência é que essa água ela saia do solo, passe pela planta e vá para a atmosfera. Então, veja que o transporte de água na planta é governado pelo potencial hídrico. E esses valores diferenciais, eles são ajustados em função dos gradientes de pressão e potencial osmótico. O potencial gravitacional é importante quando leva em consideração a planta inteira. A nível celular, ele não vai ser considerado, tá? E aqui, no ambiente externo da folha, espaço de ar externo da folha, vai entrar um novo componente que seria o potencial mátrico, que eu não cheguei a colocar, tá? Então, essa figura, ela resume todo o transporte de água em uma planta. E então, nós temos que as plantas, elas absorvem água constantemente. No entanto, elas também transpiram para transportar a água via xilema. Em função dessa transpiração, elas raramente estão totalmente hidratadas. Elas vão passar por um déficit hídrico diário. O que seria isso? Ela perde mais água por transpiração do que o que ela absorve na raiz. E aqui essa imagem ela vai mostrar quais processos fisiológicos são afetados e quais processos fisiológicos e bioquímicos são ativados em função da quantidade de água no solo, tá? Então, veja, se a água está crescendo, se a planta está crescendo em um ambiente que tem água pura, ela vai ter expansão celular, vai ter síntese de parede celular, síntese de proteína, os estômatos estão ativos, então está transpirando, e tem a fotossíntese porque absorve CO2. À medida que esse potencial hídrico vai reduzindo, vejam que esses processos vão sendo limitados. O primeiro processo a ser reduzido com a redução da água vai ser a expansão celular, porque a planta não consegue absorver água, não tem aquele potencial de pressão positivo e não tem crescimento. Se não tem o crescimento, não sintetiza parede, e aí para a síntese de proteína. Faltou água nesses processos, a planta está sob déficit hídrico moderado, a água diminui mais ainda, reduz a condutância estomática. O fechamento estomático vai ser ativado para evitar a perda de água por transpiração. À medida que fecha o estômago, não entra CO2. Se não entra CO2, diminui a fotossíntese, né? À medida que esses processos vão sendo comprometidos, as plantas vão começar a acumular solutos. Qual a função do acúmulo de solutos, gente? Baixar o potencial osmótico. Se a planta baixa o potencial osmótico, ela baixa o potencial hídrico e tende a absorver água, mesmo em um ambiente de potencial hídrico baixo. Então, a planta ela consegue se regular. Ela se ajusta osmoticamente, é o termo chamado. Tá? Ao mesmo tempo que falta água, ela também ativa a síntese de ácido abscísico. Qual a função dele? É um hormônio. Esse hormônio, quando é sintetizado na raiz, em planta sob déficit hídrico, ele vai para as folhas e sinaliza o fechamento estomático. Sinalizando, olha, não tem água lá embaixo. Então, fecha
o estômago, para evitar a transpiração, para evitar a perda de água, tá? Então, vejam que os processos, eles são bem dinâmicos. Então, são processos fisiológicos que a planta consegue ajustar de acordo com a necessidade e com o ambiente. E vejam, aqui seria uma situação típica, tá, gente? De uma espécie típica. Se for espécie arbórea, esses valores, eles são mais altos para finalizar esses processos. Então, como eu posso avaliar o status hídrico de uma planta? Então, o que vocês podem fazer? Eu estou trabalhando com uma espécie de algodão, eu quero analisar se essa espécie ela consegue se ajustar osmoticamente, se ela consegue lidar bem e produzir em um solo de clima semiárido ou um solo de clima árido. Ou então eu tenho pouca água para irrigar, uma quantidade limitada, e quero saber se é suficiente, se a planta consegue se ajustar. Então, nós temos alguns procedimentos, então, algumas análises que podem ser realizadas, tá? Só lembrando que o potencial hídrico é que controla o transporte de água através de membranas. A gente já viu isso daí. Ele é fundamental para determinar o status hídrico da planta. Nós temos 4 análises principais, eu vou colocar para vocês. Uma delas seria o teor relativo de água, que você consegue mensurar a porcentagem de água na planta, né, atual. Para isso, você vai colher tecidos, pode ser tecidos foliares, tecidos de raízes, e vai estimar a quantidade de água que tem atualmente, seria a massa fresca daquele tecido. Você vai saturar o tecido, né, com água, para ter a massa de saturação máxima, o quanto que ela poderia absorver no máximo. Em seguida, você vai colocar isso na estufa e vai secar. Com esses dados de massa fresca, massa de saturação máxima, ou massa saturada e massa seca, você pode estimar o teor relativo de água em porcentagem na planta. Pode também estimar o déficit de saturação hídrica, o quanto está faltando. Tá? Então, eu tenho a massa túrgida, ou a massa de saturação, menos a massa fresca, sobre a massa túrgida, menos massa seca vezes 100. É muito similar, muda só apenas as unidades. Então, essas duas variáveis são muito estudadas em trabalhos que tratam de déficit hídrico. Análises mais precisas, né, e mais interessantes a nível celular, nós podemos determinar o potencial hídrico. Então, aquele PV que eu mostrei anteriormente, ele fez isso. Para isso, nós temos alguns equipamentos. Dentre eles, nós temos aqui a bomba de Schollander, ou a câmara de pressão do tipo Schollander. É bem simples. Você retira uma folha da planta, coloca na câmara e aplica uma pressão. Essa pressão aqui, à medida que ela é aplicada, essa seiva que está na folha, ela tende a subir. Quando atingir o valor em megapascal, você vai registrar esse valor e vai ter o potencial hídrico da planta. É uma estimativa. Outra análise é determinar o potencial osmótico. Como é que você pode fazer? Você coleta uma folha, uma raiz, satura, macera essa folha e retira, né, o suco foliar ou o suco da raiz. A solução que está naquela folha. Em seguida, você vai colocar 1 microlitro ou 2 microlitros em um equipamento chamado de osmômetro. Esse osmômetro vai te dar o potencial osmótico. Então, quem quer estudar estresse hídrico ou determinar o status hídrico de uma planta, pode utilizar diversos artifícios para avaliar a resposta de uma planta a uma condição que ela foi submetida. Bem, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Segue aqui nosso contato, o e-mail, o Instagram do nosso grupo de pesquisa e o site do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, do campus Professora Sinobelina Elves.